Fala galera, meu nome é Vitor Augusto, esse é o primeiro vídeo que eu tô postando aqui no canal. Se inscreve se você gostar da gente e se gostar do vídeo também dá aquele like no final, que é para fortalecer o nosso trabalho. Eu vou fazer um catadão aí do que foi o dia de terça-feira no futebol internacional e também aqui no futebol sul-americano, né? A gente teve Champions, Libertadores e Sul-Americana como os pontos principais. Vou começar falando um pouquinho de Borussia e PSG. O Borussia é o primeiro finalista da Champions desse ano. Chega à final depois de 11 anos, né? A última edição que eles participaram foi em 2013, onde jogaram com o Bayern e perderam por 2-1 no mesmo Wembley que vai ser a final de 2024. Ele aguarda a classificação ou de Bayern de Munique ou Real Madrid. O primeiro jogo foi 2-2, né? E agora fica para o jogo único no Santiago Bernabéu, onde a gente vai saber nessa quarta-feira qual vai ser a edição da final da Champions de 2024. Falando um pouquinho do jogo, começando pelo Borussia, o Borussia ele tá um time muito competitivo, né? Tem desafogos interessantes com o Madsen na esquerda e com o Sancho na direita, e um time que joga coletivamente, que busca todo o trabalho ali em grupo. Então isso é bem legal assim, dá pra ver que o Borussia chega na final não como favorito, obviamente, mas chega competitivo, vai dar trabalho seja para Bayern, seja para Real. Não vai ser fácil vencer esse time, vão ter que lutar bastante. E é interessante ver que do time de 2013 a gente tem o Hummels e o Reus agora, né? O Hummels é titular, o Reus perdeu um pouco de espaço e já está definido que após 12 anos de Borussia ele vai deixar o time no final dessa temporada. Uma história marcante do Marco Reus, mesmo ele não sendo titular, é um cara que é ídolo no Borussia e é uma mistura que é legal de ver no futebol, um dos poucos que existem, que mostra a lealdade de um jogador com o time, mostra o quanto o cara ama e amou essa camisa durante todo o período profissional dele. Falando um pouquinho sobre a final, né, que o Borussia chega, o Borussia não vai chegar como favorito. Tanto o Bayern como o Real tem times melhores, né, nome por nome. Mas, como eu disse, é um time que vai dar trabalho. Sobre o PSG, é complicada a situação do PSG, que investe, mas não chega ali a disputar realmente com força uma Champions League. É um time que ganha o campeonato francês, é líder do francês, com 9 pontos, né, de diferença para o segundo colocado. Provavelmente será o campeão francês. Mas quando se fala em Champions, o PSG não é um time que impõe medo no adversário. Então, quando a gente vê um Real Madrid jogando com o PSG, um Manchester City, um Bayern jogando com o PSG, você não imagina que o PSG está oferecendo esse medo ao adversário. É como se chegasse já um adversário totalmente pronto a ser batido, diferente de um Manchester City, que vem de uma mesma formação de investimento, né? Que todo mundo respeita, todo mundo tem medo de enfrentar o Manchester City. Então não tem uma postura muito impositiva, né, quando pega os adversários na Champions. Agora a gente vai ver um Mbappé que vai se despedindo do PSG, ainda não se sabe o destino cravado, né? Dizem que ele pode estar indo para o Real Madrid mesmo, outros que o Liverpool pode atravessar a negociação, né? Então a gente fica aguardando o final da temporada para saber o destino do Mbappé. Acredito que dificilmente ele vai ficar no PSG depois de tantos vai e vem dessa negociação. E a gente precisa falar do Beraldo, né? É uma pena, ele foi muito bem até o momento ali que ele foi convocado, jogou os 2 amistosos pela seleção brasileira, mas vem desempenhando jogos não tão bons, né? Foi muito mal ontem, foi muito mal no jogo da ida, vem sendo criticado pela torcida. A gente aguarda por uma melhora do Beraldo junto com o time, porque o time também acaba dando muito espaço para os adversários, né? Então a gente precisa aguardar qual que vai ser o andamento do PSG. Vamos ver que mudanças eles vão fazer para o elenco para a temporada 24-25, né? Todo mundo aí no aguardo para ver o que vai acontecer sem a principal estrela, que é o Mbappé. A gente teve ontem também, vamos mudar aqui um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho da Libertadores, né? A gente teve o Galo, que venceu o Rosário Central, né? Se eu não me engano.
E a gente vê um Atlético muito diferente depois da saída do Filipão. O Milito ele vem acertando o time, começou a utilizar com eficiência o Gustavo Scarpa, tanto pela direita, quando ele joga de meia, tanto como na esquerda, como às vezes ele joga de ala, né? E ele se encaixou, vem fazendo gols, vem dando assistências, e junto com o Paulinho, vem carregando esse time do Galo ofensivamente. E fora isso, o Milito ele trouxe uma postura extremamente interessante defensiva para o Galo. Ele prende um pouco o Saravia ali na defesa, junto com o Bataglia improvisado de zagueiro. E um terceiro zagueiro ali que seria o Bruno Fux, né, talvez, ou varia de outros jogadores, que vem tendo uma constância defensiva. Ele libera um pouco o Arana, que tem um ótimo poder ofensivo, vem criando jogadas, vem fazendo gols, tem jogadas ensaiadas. Então o Milito mudou muito a cara do Atlético desde que ele chegou e faz pouco tempo. E são os mesmos jogadores, né? Isso que é estranho. Será que o Felipão era ultrapassado? Quero que vocês comentem aí o que vocês acham disso. A gente vê também no Galo que o Hulk vem correndo por fora, né? Ele não tem sido tão destaque nos últimos jogos, não tem feito partidas patéticas, obviamente, mas ele destoou um pouco do Scarpa e do Paulinho. Assim que ele encaixar, vai ficar muito difícil bater esse Atlético. E falando um pouquinho do Flamengo, que perdeu para o Palestino, se complica, né, na Libertadores. Ao contrário do Atlético, que está 100% líder, o Flamengo vem encontrando muitas dificuldades, não só na Libertadores, né, mas para encaixar o time. É um jogo um pouco pragmático, com poucas oportunidades, e os resultados não vêm. O time desempenha mal e o resultado não vem. Então algo realmente está errado. A gente vê não só do Tite, né, mas acredito que a maioria dos treinadores do Flamengo que passaram, Domenech Torrente, Paulo Souza, não sei se é a individualidade do técnico, mas nota-se que o Flamengo, em início de temporada, ele não desempenha o máximo que pode. E da metade dos campeonatos para frente, aí parece que ele engrena, parece que vai, mas não dá para confiar que todo ano vai ser desse jeito. É preciso que tenha uma mudança de postura dentro de campo e também nos bastidores. A gente vê muitas palavras, né, e poucas ações dentro de campo, que é onde isso vai mudar. Então, o Flamengo vai ter um trabalho difícil assim para se reencontrar. E é importante dizer que o tempo não acabou para o Flamengo. Tem muito campeonato pela frente, dá tempo de mudar a chave. E o Flamengo tem time e potencial para mudar totalmente essa postura. Resta para nós assim aguardar, né? E ver a partir de quando o Flamengo vai começar a performar o que pode. A gente teve ontem também o Corinthians, né? Que teve mais uma vitória agora, ganhou do Nacional do Uruguai, né? E foi um jogo um pouco difícil de assistir, né? Mas o Corinthians vem mostrando evolução. Tem jogadores que estão se reencontrando, né? Yuri Alberto, o Wesley, o Carlos Miguel chegou para ficar como titular mesmo. A gente vê que o Cássio realmente precisava de um tempo ali no banco. E pode ser que engrene o Carlos Miguel seja um substituto à altura do Cássio, né? Ele vem fazendo milagres atrás de milagres. E isso ajuda o Corinthians a vencer e a ter confiança para os próximos confrontos, né? Então tende o Corinthians a ter um pouco mais de confiança e vigor físico também para conseguir desempenhar não só nessas partidas mais chatas, né? Mas começar a ser um time competitivo no cenário brasileiro aqui, em Campeonato Brasileiro, a chegar e ser encarado como um time que é a ser batido. Onde os adversários chegam para o Corinthians e sabem que tem uma postura para ganhar, não tem tanto medo, mas o Corinthians se manter uma postura de vitórias e um time competitivo, os adversários começam a ter medo. E isso faz diferença dentro do campo. Resta para o Corinthians o que pode impedir, o que gera ansiedade, né? É a oscilação de jogadores como o Yuri Alberto, o Wesley. Se esses caras pararem de produzir, aí o Corinthians volta a cair de rendimento. E porque não tem tantos destaques individuais, né, que rendem como eles. Então resta aguardar e saber o que vai acontecer com o Corinthians e esses demais times que a gente comentou aqui nesse vídeo.
A gente provavelmente depois vai ter um vídeo falando sobre Real e Bayern, né? Amanhã a gente vai ter Cobressal e São Paulo. E a gente vai evoluindo. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Muito obrigado pela companhia. Deixa nos comentários o que você gostou, o que você não gostou, o que temos a melhorar. E obrigado. Até a próxima. Um beijo.